Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram. Aproveita para seguir também a lojinha do Futebolaço, onde você pode estar adquirindo camisas aí do Vascão da Gama com a gente e também está vendendo aquela camisa sua que tá aí no guarda-roupa, você não usa mais, engordou, tá precisando fazer uma graninha, quer se desfazer de alguma camisa aí, entre em contato com a gente na lojinha do Futebolaço, o link fica aqui na descrição do vídeo, beleza? Dito isso, galera, vamos às informações. Primeiro, passeando pelos jogos de ontem, o Flamengo segue na liderança, venceu o São Paulo por 2-0, o Internacional venceu o Vitória por 1-0, o Vasco perdeu para o Botafogo por 2-0 e o Bahia venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Com isso, o Vasco caiu uma posição na tabela, caiu de 13º para 14º, não vai ser ultrapassado por ninguém na rodada, já que o Santos teve o seu jogo com o Palmeiras adiado, assim como o Fluminense, com o Mirassol ainda por causa dos jogos lá do Mundial de Clubes, tá bom? Quem poderia passar o Vasco na rodada é o Santos, que jogaria na Vila Belmiro com o Palmeiras. Beleza? O Fortaleza, caso vença o clássico com o Ceará, empata em número de pontos com a gente, mas não nos ultrapassa pelo número de vitórias. Um dado curioso que o Vasco conheceu ontem contra o Botafogo, a sua 8ª derrota no Campeonato Brasileiro em 13 rodadas. O Vasco tem o mesmo número de derrotas do que o lanterna do campeonato, que é o Sport. Isso pode mudar hoje, caso o Sport perca fora de casa para o Juventude. Aí o Sport chegaria à sua 9ª derrota, tá bom? Assim que terminou a partida, o Vasco também fez um comunicado que o Felipe Coutinho está fora da partida contra a equipe do Del Valle, terça-feira às 21h30. Vamos ao comunicado do Vasco. O Vasco da Gama informa que o meia Felipe Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e retornará ao Rio para ser avaliado e realizar tratamento junto ao DESP. O atleta será preservado do duelo contra o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Uma informação importante que vocês vão ouvir um pouco mais detalhado daqui a pouquinho da boca do próprio Diniz. O Vasco teve problemas durante a semana. O Adson fraturou a tíbia e praticamente está fora da temporada. O Ryan teve uma torção de tornozelo e meio que virou dúvida para a partida. O Coutinho teve um problema na panturrilha e ficou tratando durante a semana e também era dúvida para o jogo, ou seja, talvez explique um pouco a péssima partida do Ryan e do Coutinho ontem. O Coutinho, então, jogou naquele ritmozinho trotando. E aí, cara, pode ter sido um erro do Vasco também. Se é para jogar naquelas condições e apresentar o futebol que ele apresentou, é melhor nem entrar em campo. O futebol hoje pede outra dinâmica, não dá para jogar mais meia bomba. E, para ser bem sincero, lá na altitude, nem sei se o Coutinho faria diferença. Pô, mas ele foi bem contra a equipe do Melgar lá em Arequipa, uma altitude completamente diferente, e o time do Del Valle é muito mais forte, tá? O jogo de terça-feira vai ser um jogo bem físico, de sobrevivência. Eu acho que é importante pro Vasco ter jogadores aí no auge da forma física, que não é o caso do Felipe Coutinho, tá? Então até acho melhor, ainda que ele tivesse pronto para jogar, eu acho que ele nem faria diferença pra gente lá no jogo do Equador. Tá feito o registro para vocês, Felipe Coutinho tá fora da partida. Beleza? Queria também dar uma pincelada breve antes da partida entrar. Os jogadores do Vasco entraram com a camiseta branca com a frase Força Adson e uma cruz de malta. E o Adson foi o seu Instagram e agradeceu. Obrigado, família. Que Deus abençoe sempre vocês, tá bom? Então aqui foram algumas curtinhas aí do nosso extracampo e agora vamos partir aí para a parte mais específica do campo. Vamos ouvir bastante o técnico Fernando Diniz. Inclusive o Vasco já desembarcou lá no Equador, lá em Quito, tá? Até tá passando para vocês algumas imagens produzidas pelos companheiros da BTB Esportes. E agora eu queria fazer só um comunicado para vocês importante e breve antes de entrar aí na coletiva. Lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceira do canal Futebolaço, tem várias promoções rolando, eu sempre trago aqui, mas presta atenção que tem duas que vão acontecer somente amanhã e são muito agressivas. Então já bota teu telefone para despertar. Você que gosta da nossa garrafa Fresh, que é a nossa garrafa de 950 ml, térmica, essa garrafa aqui, ela tem saído na promoção por R$ 169,90. O preço dela original é de R$ 229. Ela tem vindo com a base de silicone,
ou se você quiser uma tampa extra. Porém, somente amanhã, dia 14, ela vai estar saindo por R$ 139,90. Você ainda usando o meu cupom GOVASCO, entra mais 5% de desconto. Então você que gosta da garrafa, de repente acha o precinho um pouquinho mais caro, amanhã são várias estampas, tá? Não são apenas essas duas aqui. Aproveita para comprar a garrafa Fresh de 950 ml. Se quiser comprar hoje, o preço dela hoje tá vindo com a base de silicone ou com uma tampa extra. Ela tá saindo hoje por R$ 169,90. Lembrando que o preço original dela é 229. Outra promoção que só vai acontecer amanhã, dia 14, ela encerra às 23h59, é o nosso copo Life. Esse copo tem 1 litro 120, com gelo, a bebida fica gelada aqui por 48 horas. Você pode tomar ele com tampa ou até, ele tem canudo aqui, né? E você também tomar ele normal, como se fosse um copo tradicional. Mas se quiser usar o canudo aí, pode usar o canudo aqui também. Esse copo, o preço normal dele é de 279. Ele tá na promoção nesse momento por 199 e amanhã ele vai sair por 129 reais. Você não ouviu errado, somente amanhã esse copo Life de 1 litro 120 vai sair por 129,90. As promoções restantes seguem normais. Capinha de celular, compra uma, leva duas, por menos de 25 reais. Você compra em cada capinha do Vasco usando o nosso cupom GOVASCO. Tem várias estampas, você pode personalizar como essa daqui. O nosso copo, preço tá normal, ele tá saindo na promoção Copo Vibe por R$ 129,90. Você pode aí estar personalizando, lembrando que tudo aqui tem várias estampas e nossa garrafa Urbana tá saindo por R$ 79,90 na promoção. Beleza? Então aproveite aí, memorize as promoções agressivas de amanhã, o resto tá na promoção normal. Use o cupom GOVASCO para garantir aí um desconto adicional. Pode ir pelo QR Code que tá na tela ou vir no link aqui da descrição. GoCase, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, vamos ouvir agora o técnico Fernando Diniz. Primeiro, ele vai ser questionado o porquê dessa insistência aí com o Alex Teixeira. A torcida pega bastante no pé, até falei um pouquinho do Alex Teixeira no meu pós-jogo de ontem. E também por que o time voltou tão mal depois dessa pausa aí de 10 dias de férias, mais uns 20 dias para treinamentos. Esperavam uma evolução e o time, na verdade, voltou pior. O jogo contra o São Paulo foi muito bom e deixou uma impressão bem bacana. E aí ele aproveita para comentar a situação que eu disse de vocês a respeito do Coutinho, do Adson, do Ryan e inclusive do Garré, que ele até explica por que ele coloca o Alex Teixeira antes do Garré e que o Garré poderia ter feito a função do Felipe Coutinho, tá bom? E ele também é questionado ali sobre esses erros que a equipe cometeu, como é que faz para corrigir. Então com vocês aí o Fernando Diniz abordando esses temas. Do Alex Teixeira é um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve a oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás, recentemente, que a torcida, que eu entendo que tem uma insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, né? Então, por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. O Garré também é um jogador que, nesse período aqui desse mês, ele teve um tempo afastado, teve um problema no tornozelo, voltou a treinar não faz muito tempo. Então tinha uma preocupação também, um pouco de como é que ele ia reagir se colocasse ele com 1-0, sabe, um jogador um pouco mais agudo. Mas o Garré, naturalmente, se o Coutinho tivesse saído no primeiro tempo, ou a partida tivesse no resultado de empate, provavelmente teria entrado o Garré. Na última semana, os treinamentos foram muito bons, foram treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo, também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado. Eu concordo com a tua análise, foi o que aconteceu. No primeiro tempo, para o final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo a gente tomou um gol cedo. Aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram
de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física, não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era o que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. E eu vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização. E também nem o segundo, desorganização. Foi assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo, desde quando eu cheguei aqui, de fazer retorno defensivo. Então são coisas que isso a gente não podia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. O tempo de corrigir não é assim. São coisas que eles sabem o que tem que ser feito. Não é uma coisa que precisa ficar treinando. Erraram coisas fáceis de correção, porque são coisas que eles sabem, coisas que eles não tinham errado praticamente nenhuma vez de que eu estou aqui. Então, não é coisa difícil para corrigir, não precisa treino para corrigir isso. É uma questão de atenção, de olhar no vídeo. O vídeo mostra de uma maneira muito nítida que os jogadores vão saber que eles erraram coisas muito fáceis, que não dá para admitir. Bom, para fechar, o Fernando Diniz foi questionado sobre a possibilidade de contratação de reforços, como é que anda essa situação dentro do Vasco no momento. Ele também é questionado se a parte mental voltou a assolar o Vasco, já que após o gol o time se desmazelou, e eu dei até minha opinião no pós-jogo, que eu não concordo com isso. Para mim, o Diniz foi o grande responsável pela derrota do Vasco ontem. As duas primeiras substituições dele, principalmente a primeira, foi completamente estapafúrdia. Ele matou o time do Vasco, principalmente com a primeira mexida de tirar o Lucas Freitas, botar o Cocão e empurrar o Hugo Moura para a zaga, mas ele foi questionado se o mental da equipe poderia ter sido ali algo que o abalou, e ele mesmo reconhece aí que não foi isso. E qual é a falta que o Adson vai fazer aí para a equipe? E essa resposta dele é muito boa, e aí, cara, você vê como o Vasco é azarado. Segundo o Diniz, o Adson era o melhor jogador do Vasco, ou o que mais tinha evoluído nesse período aí da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, e seria a primeira opção dele do meio para frente da agora em diante. Com vocês, Fernando Diniz. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações, porque fazer a contratação que a gente gostaria de imediato precisa de dinheiro, e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foram a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto do contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido, que hoje não é um jogo que serve de parâmetro, porque de fato ele jogou sentindo a panturrilha e foi piorando durante o jogo. Ele não lesionou, mas a gente resolveu tirar. A gente apostou que ele poderia ficar mais à vontade do que ele ficou no jogo. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. Tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. Mas a gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. Pode ter tido, mas eu não vou atribuir esse peso todo, não. Eu acho que a gente errou, eu repito assim, tem alguns erros que a gente cometeu hoje, no período que a gente está, já são meio que inadmissíveis. Então eu não vou atribuir o jogo de hoje a nenhum comportamento mental, não. Acho que a equipe tem que reagir rápido, porque a gente tem jogo decisivo na terça-feira e eles têm condições, e espero que reajam de uma maneira muito positiva. Um jogador que faz muita falta pra gente, porque o Adson, embora vocês não consigam acompanhar os treinamentos, foi um jogador, talvez o jogador que tenha mais evoluído nesse período da pausa, desde a primeira pausa pro jogo de São Paulo, e agora começou a aguentar mais carga de treinamento e tendo que fazer mais pausas, menos pausas para ir para o departamento médico, e infelizmente ele teve um trauma e acabou fraturando de novo
da tíbia. E em relação, a gente já estava procurando jogadores para posição no mercado, e com a ausência do Adson, a gente está intensificando essa procura. Bom, galera, é isso. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com a nossa segunda do dia. Amanhã, se Deus assim permitir, vamos tentar voltar com gás total aí, no mínimo 2, e tentar voltar aí a fazer 3 vídeos diariamente para vocês. Óbvio, sem inventar, sem mentir, sem jogar qualquer coisa aqui no canal. Eu sou bem criterioso e quem me acompanha já de longas datas sabe como a gente trabalha. Eu prefiro gravar menos às vezes, mas trazer conteúdo, verídico, certinho para vocês, do que ficar pegando esse tiroteio cruzado que rola na internet aí para fazer vídeo, para farmar visualização com vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto.